Muito bem, estamos aqui ao vivo, mais um conteúdo sobre o conteúdo de hoje que eu preparei. Eu acredito que durante toda essa semana, esse pode ser o conteúdo mais relevante para você que é líder, porque eu vou estar falando sobre a escuta. Os 3 tipos de escuta que o líder precisa utilizar para ele poder não só conduzir a si mesmo, como ao seu time, aos objetivos que ele precisa. E antes de eu me aprofundar nesse conteúdo aqui, que vai ser um conteúdo assim muito peculiar, eu gosto muito dessa palavra porque ele é muito singular. É, pessoas que precisam aprender a ouvir. Eu fiz um post no Instagram, né, perguntando se você, como líder, pudesse dar um conselho, que conselho você se daria? E aí um líder, né, que eu admiro muito, falou o seguinte: Shell, o conselho que eu me daria é aprenda a ouvir mais. Aprenda a ouvir mais. A escuta é algo que está sendo renegado hoje. É algo que não está sendo cultivado hoje. O que está sendo mais estimulado é você ver e sentir. Pouco escutar. As 3 escutas de um líder de vendas para um resultado de 7 dígitos por mês. Primeira coisa, você precisa entender a anatomia. A anatomia ela é clara, a anatomia humana ela é clara. Pega bem isso aqui, ó. Primeiro vem a mente, né? Aqui está a cabeça, o pensar. Depois do pensar, vem o olhar e o ouvir. Alguns, né, o ouvir está mais alinhado ao respirar. Então, vamos colocar aqui o olhar. Segundo momento, depois que eu penso, eu vou olhar. Depois que eu olho, eu vou sentir e ouvir para depois falar, para depois tocar, para por último andar. A anatomia é clara. Shell, e por que a gente não dá valor a isso? Na verdade, nós valorizávamos muito ouvir, só que nós fomos perdendo aos poucos pelos estímulos, né? Então, assim, vou dar um exemplo simples. Na área de vendas, eu fui estimulado a comprar uma coisa, mas a pessoa ela não me ouviu e ela me estimulou e eu comprei e me arrependi. Por quê? Porque o estímulo visual, né, o estímulo sinestésico, o estímulo do sentir e o estímulo do ver, ele está maior do que o do ouvir. Você se pega direto sendo atendido por alguém ou de vez em quando atendendo alguém sem ouvi-lo. E isso é uma falha gritante. Isso não te conduz à prosperidade profissional, à prosperidade material. Não te conduz. Eu vou te mostrar aqui hoje. Então, a primeira coisa é você entender essa anatomia. Entendeu a anatomia? Penso, vejo, depois sinto e ouço. Para depois falar, para depois tocar, para depois fazer. Tem gente que faz sem tocar. Tem gente que toca sem falar. Tem gente que fala sem sentir e ouvir. Tá vendo? Então, tudo que antecede o ouvir é o falar. Tudo que antecede, antes de você falar, ouça. Antes de você tocar, fale e ouça. Antes de você fazer, toque, fale, ouça. Antes. Qual é a diferença, Shell, entre falar antes de ouvir e ouvir antes de falar? Qual é a diferença de falar antes de ouvir e ouvir antes de falar? Existe uma desvantagem. Quando você está direcionando o seu liderado, você não direciona ele exatamente para onde ele deve ir quando você fala antes de ouvir. Você tem seu liderado aqui, ó. Ele vai precisar fazer algo. Você logo diz o que ele precisa fazer. Você não ouve. E aí é típico de um liderado falar assim: eu já fiz isso.
Não, eu já fiz isso. Então você perdeu tempo. Você gastou energia, você gastou verbos, você gastou palavras, você deixou de usar adjetivos. Então essa é a desvantagem quando você fala antes de ouvir. Tá? E isso está relacionado muito a perfil comportamental. Né? Muito a perfil comportamental. Ao comunicador analista. Ele fala e depois ele pensa no que ele fala. Meu Deus, eu falei uma besteira. Eu falei o que não deveria. Eu falei 2 vezes antes de pensar. Eu falei 2 vezes antes. Tem momentos que é necessário. Não é? Um problema inesperado, algo que você precisa se manifestar logo, vai o rompante mesmo. Mas na área de vendas, na área de condução de equipe, na área da liderança, ouça sempre mais antes de falar. Antes de falar. Eu sei que isso não é fácil, é um exercício, tá? Para você aumentar o seu potencial da escuta, eu vou te coordenar aqui, eu vou te dirigir aqui, eu vou te mostrar que caminho é esse, tá? Você também acaba exigindo dele, quando você fala antes de ouvir, você acaba exigindo algo dele que ele não pode dar, que ele não está preparado. O seu liderado. Quando você fala antes de ouvir, e ele diz assim, tá bom, eu vou fazer. Mas o corpo dele está dizendo que ele não tem condição. Então, tá bom, eu consigo fazer sim. Ah, ótimo, eu faço. Ele está dizendo que ele não pode fazer. Ou ele está dizendo que ele não está preparado para fazer. Só que por você falar antes de ouvir, ele acaba se autoexigindo, né? Ele acaba fazendo o que ele não queria fazer, ou se ele precisava de apoio para o fazer, mas ele não teve porque ele não foi ouvido, e ele acaba se desgastando. Hoje eu estava orientando uma pessoa e eu disse o seguinte para ela: olha, você é uma pessoa extremamente proativa. Você é uma pessoa que está 24 horas disponível para o trabalho. Mas esteja somente 12. Não esteja 24, não. Porque as outras 12, você tem a natureza para dar atenção, você tem sua família para dar atenção, você tem a si mesmo para dar atenção. Não é? Olha que coisa. Por quê? Porque eu estava ouvindo realmente que ela estava precisando de atenção. E não de mais estímulo. Então, quando você não ouve e fala, você faz com que o seu liderado acabe se autoexigindo além do que ele pode dar. E não é isso que você quer. Ah, mas eu quero sim, Shell. Eu quero tirar o couro do meu liderado. Pronto, você tirou o couro, ele vai ficar na pele e no osso. Né? E se você tirar a pele e o osso dele, ele vai se desintegrar, ele vai morrer. Você quer um liderado saudável ou você quer um liderado doente? Você quer um liderado com ansiedade, com hérnia de disco, com alergia? E aí? Com renite? Com dor de cabeça constante? Tá? Então para. Tá. Tchau, como é que foi que você descobriu essas 3 escutas? Em 2009, eu estava dando aula de gestão de pessoas para o curso de secretariado executivo trilingüe. E quando eu terminei uma aula sobre recrutamento e seleção, uma aluna chegou e falou assim: muito obrigado, meu coach. E eu não sabia o que era isso. Eu ouvi esporadicamente falar, em 2009 não se falava muito em coach, e aquilo me chamou a atenção. Meu coach? E eu fui pesquisar o que é coach. E a essência do coach é a escuta. Para você poder direcionar alguém, você precisa ouvir. Para você fazer com que ele encontre as soluções, você precisa despertar dentro dele as soluções e não oferecer as soluções. E aí isso me chamou a atenção. Em 2010, eu fui fazer minha primeira formação em coaching em São Paulo pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, a SLAC. E Sullivan França, que é o presidente da SLAC, né, ele foi muito catedrático falando: olha, se você tem dificuldade de ouvir, não queira ser coach. Desista. Desista. É igual um palhaço, né? Um péssimo palhaço é ruim para ele.
Um péssimo médico é ruim para ele. Um péssimo vendedor é ruim para ele. Um horrível líder é horrível para tudo, para o organismo dele, para os resultados dele. E aí eu falei assim, cara, eu vou investir nisso. Porque eu gosto de ouvir, eu sei ouvir as pessoas. Eu adoro ouvir as pessoas. E aí eu fiz a primeira formação. E lá eu falei, cara, eu preciso de mais. E aí em 2011 eu fui para a minha segunda formação, no Instituto Brasileiro de Coaching. E eu gostei tanto que eu fui para a minha terceira formação, me formei em Executive Coach. E fui para a minha quarta, fui Master Coach. Fui para a minha quinta formação, me especializei em coach executivo e de negócios. E todas essas formações, o foco era na escuta. Se você sabe ouvir bem, você vai conduzir seu time, ouvir e falar depois, tá? E fazer perguntas e conduzi-lo. Não basta somente ouvir. Senão você gera a sua equipe uma instabilidade. Não é somente ouvir, mas eu estou dando aqui a atenção no ouvir para falar melhor. Ok? Eu tenho 2 ouvidos para quê? Não é para ouvir mais, é para ouvir melhor. 2 ouvidos para ouvir melhor e falar melhor. Então, depois da minha formação em coach, eu descobri, tá? E comecei a usar nos meus cursos, comecei a usar nos meus atendimentos, né, com executivos. Qual é o maior benefício da escuta? Norteamento da sua equipe para melhores resultados em vendas. Qual é o melhor benefício da escuta? Nortear. A pessoa desnorteada, a pessoa norteada. Okay? Então a escuta, ela norteia, ela direciona melhor a sua equipe para o melhor resultado em vendas. Então, o resultado não está legal, ela está desnorteada. Ela está insistindo muito em preço, ela está insistindo muito com o mesmo cliente, ela está insistindo muito em não atender, em não seguir um roteiro, em não planejar. Tem algo de errado. Tem algo de errado. Tá? Tá. Tem uma outra coisa também. Quais são um outro benefício da escuta? Menor desgaste na comunicação. Sabe quando você ouve realmente e não faz aquela pergunta que não precisava ser feita para o seu liderado? Ou ao contrário, quando você ouve ele realmente e você entende que o estímulo que você ia dar não vai caber nesse momento. Não vai caber nesse momento. Vou dar um exemplo. Ele está com um problema em casa. Ou ele está com uma preocupação, né, nas relações. E você percebe que ele não está fluindo, ele não está avançando, ele não está entregando resultado. E aí? Você sentiu que ele está com algum problema. Sabe qual é a dica que eu lhe dou? Pega bem isso aqui, que isso aqui é chave. Eu quero que você resolva a sua situação em casa. Você está passando por alguma dificuldade? Seja sincero, abra seu coração. Eu sou o seu amigo, eu sou o seu líder, mas eu estou aqui com você. Você está passando por alguma dificuldade? Fala para mim aqui agora. Eu estou sentindo isso. Tem alguma coisa errada com você. Ele vai falar, poxa, Shell, eu estou passando por uma dificuldade em casa. Qual é o tempo que você precisa para resolver isso? Você precisa de uma semana? Você precisa de 3 dias? Ele para e fala assim, me dê 2 dias. Me dê 2 dias para poder resolver isso. Eu falo, vá. Vá. Você vai resolver isso. Vá lá, se entregue, resolva. E volte aliviado. Esse líder, ele primeiro vai abrir um sorriso de gratidão. Esse liderado, né? Ele vai abrir um sorriso de gratidão. E ele vai para a meta dele, que é resolver a pendência pessoal dele. Quando ele voltar, ele vai usar a reciprocidade. Porque você não enxergou ele como um mero peão de xadrez, não. Você enxergou que ele tem competência. E você estimulou ele à competência. Então, esse é um benefício gigantesco da escuta. Eu disse uma vez para uma CEO de uma empresa, eu falei o seguinte, ó, se você tiver com dor de cabeça e vir trabalhar, você vai estar meia boca. Não é verdade? Ela falou, Shell, todos os seus liderados vão perceber
Porque você não vai estar 100%. Você não vai sorrir de uma forma verdadeira, você não vai interagir como deveria. E eles vão sentir no direito de também estar meia boca. E o resultado vai ser meia boca. Sim, Shell, você quer que eu vá para casa? Eu falo, eu te sugiro. Quando você tiver com dor de cabeça, vá para casa. Trabalha de casa. Tá? Agora, quando você estiver bem, dê 150%. Quando você não estiver bem, vá para casa. O líder, né? O liderado é o espelho do líder. Quando o liderado percebe que você está bem, ele fala, nossa, o líder está percebendo tudo, ele está ouvindo tudo, ele tem ouvidos na parede, ele sente quando eu estou bem, quando eu não estou bem. Mas por que você está a 150% do seu potencial? E quando ela aprendeu isso, e ela tem uma enxaqueca crônica, dos 5 dias, semanalmente ela tem enxaqueca, ela trabalha 4. E ela trabalha 150% em cada um desses dias, que dá mais do que se ela trabalhasse 5 com enxaqueca. Simples assim. Mas por que o benefício da escuta? Você ouvir além. Tá? Qual é a melhor? Shell, como é que eu posso melhorar a minha escuta? Primeiro você precisa entender quais são os 3 tipos de escuta. Eu posso melhorar a minha escuta? Posso. Deve melhorar a escuta. Deve melhorar a escuta. Tá? Mas primeiro você vai ter que entender os 3 níveis de escuta. Os 3. Vamos lá? Primeiro nível de escuta. Escuta interna. O que é uma escuta interna? É o que provavelmente está acontecendo agora com você, aqui comigo. Você deve estar aí se perguntando, é verdade? Puxa, isso acontece comigo? Isso faz sentido? Isso não faz sentido? É um autodiálogo. A tagarelice está lá no auge. Você está conversando com você mesmo. Você está concordando, discordando, querendo tomar nota, futucando alguém. Por quê? Porque está mexendo com você. Então, quando você está se escutando, se chama escuta interna. O líder precisa disso? Precisa. O liderado precisa disso? Demais. Tá? Demais. Segundo nível de escuta. Segundo nível de escuta. Escuta focada. Focada. É quando você está focado no outro. Você não está focado em você, nem todos. Você está focado no outro. Eu estou aqui com o meu vendedor, eu estou com ele. Eu estou aqui com o meu subordinado, eu estou com ele. Eu estou aqui com o meu líder, eu estou com ele. Focado. Já já eu vou dizer como é que você se aprofunda em cada uma dessas escutas. Tá? Terceiro nível de escuta, a escuta integral. Eu não somente estou com você aqui agora, mas eu estou com os seus sintomas, com os seus efeitos, com a sua respiração, com o seu sorriso, com o seu olhar. Olha que bacana isso. Essa é a escuta mais difícil, tá? Ela é mais complexa, porque aí vem várias outras coisas que já já a gente vai se aprofundar. Mas você entendeu os 3 níveis de escuta? Quer ser um líder que de fato faz com que a sua equipe gere resultados muito maiores do que está se gerando hoje? Aprenda a ouvi-los. Aprenda a se ouvir. Lembrando que esses 3 níveis, eles servem para os dois, para você e para o outro. Então eu posso chegar para alguém, ensinar o que eu vou ensinar para você agora, e falar para ele, olha, usa esse tipo de escuta aqui para mim, comigo, para me ajudar. Beleza? Então, pegou os 3, interno, focado e integral. Tá? Bom, Shell, como é que eu vou... Como é que eu uso essa escuta em casos específicos? Específicos. Vamos lá para a escuta interna. Receber feedback e dar feedback. Receber feed forward e dar feed forward. Feed forward, o que é isso, Shell? Calma que eu vou explicar. Mas vamos para o feedback primeiro. Tá? Receber feedback. Eu sento com o meu coordenador, ou eu sento com o meu gerente e vou receber um feedback. Escuta interna. Ah, mas eu... Não. Ouça. Apenas ouça. Eu quero passar para você agora que o resultado que você trouxe não foi o resultado acordado. Que o comportamento que você me disse que ia fazer não foi o comportamento que você fez. Que esse pedido aqui, referente a vendas, tá?
ele não foi feito como deveria. Você incluiu mais coisas. Você incluiu mais coisas além do que o cliente queria. Você usou da má fé. E eu tenho esse sentimento aqui agora. Então, quando você está recebendo feedback, sua escuta interna está ativíssima. Você está lá em cima, ó, conversando com você. Meu Deus do céu, nossa, como isso dói, como isso incomoda. Vamos feedback positivo, tá? Eu queria reconhecer. Eu queria reconhecer porque você realmente entregou além esse mês. Você fez além do que eu esperava. Sinceramente, você fez além do que eu esperava. Você me surpreendeu. Tem pessoas que têm dificuldade, tá? É mesmo, tá bom, muito obrigado, é o suficiente de receber isso. Não, fica com você também. Isso também te incomoda? Receber um presente abre e agradece, não devolve não. Recebe. Então essa é a escuta interna. Você vai fazer isso com o seu liderado, a mesma coisa. Olha, eu vou agora te passar o feedback, tá, do que aconteceu hoje. Eu peço que você preste atenção. E aí a pessoa vai estar na escuta interna ativa. Feed forward é o quê? Daqui para frente que importa. Olha, eu sei que o seu passado não vai te condenar mais, passou. Mas daqui para frente eu quero que você age assim. Eu quero que você conduza o seu cliente dessa forma. Eu quero unir o útil e o agradável. Tá? O agradável é que você é muito competente na comunicação. E o útil é que esse cliente precisa ser atendido e ser positivado estes itens. Pegou isso? O útil e o agradável. É agradável para o vendedor e é útil para a empresa. Então eu vou lá e falo para ele. Feed forward é daqui para frente que importa. É o estímulo daqui para frente. Ok? Negativo, olha, daqui para frente eu peço que você... Negativo, feed forward não tem negativo, né? É sempre um estímulo para frente. Feedback não, porque eu vou para o passado e trago ele para o presente. Pode ser que ele tenha algo negativo, como pode ser que ele tenha algo positivo. Ok? Então, feedback, pegou aí, escuta interna. Quando você está conversando com o vendedor sobre os resultados, e você fala assim para mim, como é que foi suas vendas hoje? Você vai usar aí agora a escuta focada. Como é que, Shell, eu identifico que eu estou fazendo a escuta focada? Quando o meu vendedor está falando comigo e eu estou fazendo perguntas sem curiosidade, sem julgamento sobre a fala dele. Olha, dentro do roteiro de 10 clientes, aí você fala, poxa, você seguiu o roteiro, que bacana. O primeiro cliente me deu um trabalho, um chá de cadeira. Ele me fez esperar o que eu não queria esperar. E isso começou a comprometer o meu roteiro, porque eu tinha mais 9 clientes para atender durante o dia, e isso foi me apertando. E você está ali, ó, foi mesmo. Nossa, eu estava muito incomodado. Eu queria chegar lá na porta e bater na porta dele, e ali você está ouvindo ele. Tá, e aí, o que você fez? Eu acabei não atendendo ele. E falei, olha, informa para o cliente que eu vou passar aqui depois. Foi mesmo, foi. Ó, você está ouvindo. Você não está direcionando, você não está julgando, você está ouvindo. E ele vai falar, olha, agora eu fui para o segundo cliente. O segundo cliente já estava me aguardando, uma expectativa muito grande de eu chegar, porque o estoque dele estava baixo. E eu fui lá e atendi ele. Sim, e aí como é que foi o atendimento? Você está interessado na conversa. Escuta focada. Sabe por quê? Aí você está pegando informações, você está pegando dados e você está gerando empatia. A escuta focada gera empatia. Quando você está empático com alguém, pega bem isso, tá? Isso é ferramenta de coach. Pega bem isso. Você acompanha para depois conduzir. Que é a próxima escuta, que é a integral. Então, eu acompanho para conduzi-lo. Isso não é manipulação ou não? Não. É conduzir para o resultado da empresa. Lógico. Se o vendedor não quer entregar o resultado da empresa, ele não quer e ele pode, ele não tem que estar na empresa. Focado no resultado da empresa. Tem gente que usa isso para outros fins. Mas a estratégia é a mesma. Tá? Pegou isso aqui, quer que eu repita de outra forma? Você está aqui ouvindo a pessoa falar. Você estimula ela a continuar falando do que ela está falando.
Você não conduz ela para falar de outra coisa, você não entra na curiosidade, você está aqui focado com ela. Né? E ela vai falando e você está acompanhando. Você acompanha a linha de raciocínio dela. E vai estimulando ela a continuar falando do que ela quer falar. Tá? Você vai gerar empatia. Tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que ele diz exatamente isso. Ouça as pessoas sem julgamento. Elas vão passar um dia a te ouvir. Né? E uma outra coisa, quem muito ouve, muito é ouvido. Quem muito ouve, muito é ouvido. Talvez não pela mesma pessoa, mas por outros, porque você já tem costume. Ok? E a comunicação, ela está mais alinhada ao ouvir do que ao falar. Nos cursos de oratória, tá? Eu sinto falta disso. Porque é ensinado a posição das mãos, respiração, dicção, né? Você usar o maxilar, respiração. Mas pouco é estimulado a ouvir. Pouco é estimulado a ouvir. E o segredo da comunicação está no ouvir. Os melhores comunicadores foram aqueles que se desvencilharam de um texto e pegaram apenas um parágrafo e apresentou. Vou repetir isso. Os melhores oradores foram aqueles que deram a palavra final. A palavra final, o resumo do resumo, a frase mor de todo aquele contexto. São os melhores oradores. Por quê? Porque ele pegou a essência da coisa e te ofereceu somente a essência. Ele não te ofereceu coisas a mais, não. Tá? Bora para a terceira escuta? A terceira escuta serve para você direcionar sua equipe para o objetivo a ser alcançado. Pega bem isso aqui, ó. Olha lá. Seu vendedor, vamos continuar aqui na área de vendas, lógico, né? Seu vendedor disse o seguinte: eu cheguei até o cliente e ele me fez esperar e eu ali fiquei sentado, louco para poder sair. Louco para poder sair. Mas eu tive vontade de chegar lá na porta e dar um toquezinho na porta. Quando você percebe que o corpo dele fez esse movimento, eu tive vontade, aí você fala, pronto. E se você tivesse feito isso, como seria? Rapaz, eu não sei. Eu não sei como seria se eu chegasse no meu cliente que me fez esperar se eu batesse na porta. E aí? Você acha que poderia acontecer o quê? Você está velejando com ele, mas você está conduzindo ele para o resultado. Né? Ele chegou na beira de bater na porta, ele poderia ter batido na porta, o cliente abrir e falar, ô rapaz, você está aqui me aguardando, eu vou lhe atender agora. E ele continuar, isso é uma hipótese, tá bom? Porque a gente não sabe. Mas você precisa encorajar o seu vendedor a chegar no objetivo. Então você primeiro acompanha, usando a focada, acompanha a fala dele, né? Seja resiliente com ele, sinta o que ele está sentindo. Poxa, eu estava chateado, você fala, não é para menos. Não é para menos. Claro que eu também ficaria. Caramba, velho, eu fiquei ali sentado 15 minutos, velho. E eu sou uma pessoa muito organizada, eu sou pontual, eu cheguei na hora. O cara me deixou 15 minutos esperando, porta fechada. Eu tive vontade de ir lá, ó, e bater. E aí você fala, rapaz, eu também sentiria a mesma coisa. Mas e se você fosse lá bater? Não sei. Poxa. Rapaz, sabe o que me deu vontade agora? De voltar no tempo, ir lá e bater na porta. Pronto. Então, na próxima vez que você sentir que você pode bater na porta, bata na porta. Eu lhe apoio, eu te encorajo. Tá vendo? Você usou a escuta integral. Porque você percebeu o contexto, você sentiu o que ele sentiu e você conduziu ele para daqui para frente, que é o que importa, tomar a decisão. Tomar a decisão. Você entendeu aí as três escutas? Né? Quem se depara com essa dificuldade aí? Quais são as três escutas que você... dessas três escutas, qual é que você tem mais dificuldade? Né? É a interna, que é de conversar com você mesmo, de fazer com que o outro converse com ele mesmo. É a focada, da qual você presta atenção no que o outro está dizendo. Ou a integral, que você escuta, presta atenção e conduz. Qual dessas três? A integral, que é a última, a focada, que é a do meio, ou a primeira, a interna?
Você tem, Shell, algum exemplo, tá? De alguém que usou essas escutas para ajudar as pessoas? Eu tenho um exemplo muito próximo de mim, tá? Eu. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa e ela falou para mim assim: eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu falei o seguinte: como é que está a sua confiança no processo da vida? Ela começou a chorar. E eu falei o seguinte: você se ama? Você se aprova? Você confia no processo da vida? Aí que ela começou a chorar mesmo. Eu falei assim: a ansiedade, ela está muito atrelada à baixa autoconfiança, a não acreditar no fluxo da vida, das coisas que precisam acontecer e das coisas que não precisam acontecer. E a pessoa ansiosa, ela promove coisas que não precisam acontecer que aconteçam, e coisas que não deveriam acontecer, e coisas que não deveriam acontecer que aconteçam. As pessoas, quem tem esse comportamento, né? Aí eu digo assim, ó, fala para mim aqui agora, repete aí para mim, ó, eu me amo e me aprovo. A pessoa falava, Shell, é difícil isso para mim. Eu falo, fala, bora, eu tô aqui com você. Eu tô aqui com você. Mas por quê? Porque ela disse, eu sou uma pessoa ansiosa. E eu tenho uma pendência na área de coordenação que ela não estava conseguindo coordenar. Eu não iria de jeito nenhum trabalhar coordenação. Eu tinha que dar atenção ao que merecia atenção agora, que era a ansiedade dela. Uma coordenadora que não estava conseguindo coordenar a equipe, porque a ansiedade estava atrapalhando. Quando ela diz, eu sou uma pessoa muito ansiosa, não é? Mas bora, Shell, vamos trabalhar aqui minha coordenação, que eu estou com dificuldade. Eu, não, como é que está a sua confiança? Como é que está o seu fluxo? Como é que está o fluxo do processo da sua vida? Você se aprova, você se ama, você confia no processo da vida? Essa é uma forma de você ouvir além. Né? É a escuta integral. Você ouve. Depois que eu trabalhei, poxa, qual é a melhor alternativa para você se amar mais? Ela fala assim, Shell, olha a sacada dela. Eu tenho um celular que eu levo para casa e a empresa fica mandando WhatsApp. A dona, inclusive, falou para mim assim, ó, não precisa me responder hoje, mas como eu mando, tô pensando aqui agora, eu tô mandando para você. Me responda amanhã. Ela teve uma ideia. Ela falou o seguinte, eu vou comprar um outro celular e eu vou deixar o corporativo aqui na empresa. Porque quando eu vejo aquele símbolozinho do WhatsApp acenando que chegou alguma mensagem, eu fico ansiosa. Eu não sei o que é que vai ser. Deixa eu olhar logo aqui. E ela acaba não dormindo, ela acaba. Tá vendo? E hoje ela tem 2 celulares. O corporativo, que ela abre esse celular às 8h30 da manhã e ela encerra as atividades, né, profissionais dela dentro dessa empresa às 17 horas. O mundo pode caindo. Ela já acordou com todo mundo. Olha, uma vez que eu saí, eu só volto no outro dia. Agora eu estou no meu pessoal. Se for algo extremamente urgente e importante, você tem meu contato. Mas só se for extremamente urgente e importante. Porque eu agora me amo, eu me aprovo, eu confio no processo da minha vida. E eu estou segura por isso. Acabou. Quer ver outro? Shell. Um outro exemplo. Shell, caramba, velho. Eu percebi que era um líder que estava acima do peso, né? E com dificuldade, sentava para um lado, sentava para o outro, né? No atendimento. Eu falei assim, cara, tá desconfortável esse lugar? Ele falou, não, Shell, tem uma hérnia de disco aqui, cara, que tá me incomodando. Eu falei, como é que eu vou continuar o processo de atendimento desse cara, que é um gerente de vendas, para bater a meta de 2.200.000 por mês, se ele tá com problema de hérnia de disco? E aí eu fiz uma pergunta, né? Você está se sentindo menor? Você é uma pessoa muito indecisa? E falou, cara, como é que tu sabe disso? Eu falo, sabe por quê? Porque todos os sintomas do corpo começaram com sintomas da mente. Todos os sintomas do corpo começaram com sintomas da mente. E quando você se sente menor, sem apoio, isso vai estourar em algum lugar.
e estourou exatamente na sua coluna. Você sabia que a vida ampara todos os seus pensamentos? Diz aí para mim, eu me amo e eu me aprovo. E tudo está bem. Ele também se emocionou. E falou, caramba, velho, nunca ninguém tinha pensado nisso. Eu pensei que tu ia me apertar mais ainda, porque o meu gerente me aperta pra caramba, cara. Meus vendedores estão aqui, ó, me cobrando. E falou, não, eu tenho que te amparar. Eu tenho que cuidar de você agora. A escuta integral, ela percebe o ser humano como um todo. A focada, ela percebe o ser humano como um único, não como um todo. E a interna, né, ela percebe o ser humano para dentro. É você com você mesmo, é o outro com o outro mesmo. É bem individualizada a escuta interna. A integral, não. A integral você rastreia além. E aí eu falei, cara, você precisa primeiro confiar em si mesmo, amar um pouco mais a você mesmo, e cuidar da sua saúde. E aí ele diminuiu o peso, que existia uma sobrecarga na coluna, naturalmente, né? Porque a pessoa que tem uma sobrecarga na coluna, uma hora isso vai espirrar, tá? E depois ele passou a cuidar dele. Ele passou a fazer uma atividade física prazerosa, né? Vocês estão vendo que esse assunto ele tem uma relação direta com o líder 7 dígitos? Direta. Antes de eu estar falando de vendas aqui, antes de eu estar falando, eu tenho que falar de você, líder. Eu tenho que falar que você precisa aprender a ouvir. Antes de proferir a venda, antes de entregar, antes de levar, antes de mostrar qual é o produto. Você precisa aprender a ouvir. Tá? Os estudos de hoje, né, os estudos têm mostrado que o mundo está cada vez mais visual. Ele está estimulando cada vez mais você a ver e a sentir vontade. Sentir vontade de fazer, sentir vontade de ter. Entra no Instagram, entra no Facebook ou no YouTube. Principalmente nas redes de comportamento, que é o Facebook e o Instagram. Né? Qual é a diretriz dele? Trabalhar comportamentos. Comportamentos de eu tenho vontade de ter isso, eu tenho vontade de comprar isso. Tudo pelo que você vê. Ou pelo que você sente quando você assiste um vídeo. Né? Pouco pelo que você ouve. Nas entrelinhas você está ouvindo? Nas entrelinhas. A minha esposa mandou um vídeo para mim hoje que eu achei interessante. Jacob Petri, um cara que eu admiro muito, que tem vários livros, inclusive Seja Singular, é dele, Jacob Petri. Ele diz algo, ele faz uma pergunta interessante para a pessoa que ele estava fazendo a live, né? Qual o sentido da vida? Aí a pessoa para, respira e pergunta assim: você pesca? Aí ele responde: pesco. Aí a pessoa fala assim: eu percebi. Quando a gente está pescando e a gente passa a perceber o movimento da água, perceber o movimento do barco, a perceber o peixe vindo até o anzol, a perceber o anzol se estendendo, a perceber a vara se envergando, a perceber a sua emoção quando você pega um peixe. Esse é o sentido da vida. Caramba! E aí, o sentido da vida é você prestar atenção no que está acontecendo aqui agora com tudo. E ele usou a metáfora da pescaria, né? Que realmente a pessoa que gosta de pescar em um ambiente que tem pouco peixe, ela vai estar trabalhando mais esses sentidos do que um ambiente que tem muito peixe. Ele quis trazer que o sentido da vida está muito além do que está sendo estimulado a fazer ou a sentir. Por isso que o ouvir é importante. E nesse momento que eu recebi esse vídeo, eu me emocionei. E eu levantei daqui do escritório, fui lá dentro, chorando. Cheguei para minha filha e falei assim: filha, me desculpe e me perdoe por não estar dando o tempo de qualidade que você merece. E aí minha filha falou assim: poxa, pai, ontem eu te chamei para montar a árvore de Natal e você falou que estava preparando a live. Eu queria somente que você colocasse uma bolinha na árvore, pai. Eu queria que você fizesse parte desse processo comigo aqui agora. Eu sei que você está ocupado, eu sei que você está na jornada aí, né, da Masterclass, de tudo, do Líder 7 Dígitos. Mas eu queria só esse momentinho. Minha filha tem 14 anos. Eu falei, nossa, tudo isso por quê? Porque
eu dei sentido à vida quando eu ouvi e assisti o vídeo que a minha esposa me mandou, que ela não manda nada por acaso, ela não manda qualquer vídeo. Não. Ela viu o sentido naquilo, eu senti também aquilo e passei a vivenciar um pouco mais aquilo. Então, a escuta interna, a escuta focada e a escuta integral, ela precisa ser estimulada, porque o mundo não está estimulando isso. Não está estimulando isso. Tá? Eu fui recentemente à academia, do lado do meu condomínio tem academia, tem um salão de festas, e estava tendo uma festa. E lá, uma banda muito bacana, mas eu estava observando que ela tocava sempre um terço de todas as músicas. Um terço de todas as músicas. Eu não sei se você já percebeu, eu quero fechar esse conteúdo com essa metáfora, mas quando você está ouvindo uma música, normalmente o texto da música se repete 2 vezes ou 3 vezes. Quando a música é muito grande, não, só se repete uma vez. Uma faroeste caboclo da vida é um texto só. Não é? Mas quando você está ouvindo uma música, normalmente o texto completo se repete 2 ou 3 vezes. Só que essa banda só tocava um terço da música. E quando a música era boa, que você estava ali querendo ouvir a segunda vez o texto da música, ele mudava. E ele mudava. E ele mudava. E eu falei, caramba, velho, não tem sentido. Não tem sentido isso. Talvez as pessoas que ali estavam, né, poderiam estar gostando, mas eu que estava na academia, eu falei, caramba, velho, será que as pessoas estão sentindo que o cara está tocando um texto somente de todas as músicas? Músicas legais, músicas com letra, músicas com ritmo, né? Baixaria também era um terço da música. Para de usufruir da sua vida somente um terço. Usufrua dela por completo. Usufrua dela por um todo. Essa live de hoje, esse conteúdo, eu estou falando para você, líder. Se você esperava aqui um conteúdo para te ensinar a vender mais, venda a si mesmo. E aí eu vou terminar com uma pergunta só. Uma pergunta só. E eu quero que você termine aqui esse conteúdo levando essa reflexão para você. Se você pudesse se dar um conselho, que conselho você se daria agora, como líder? Como líder de si mesmo. Se você pudesse se dar um conselho só, que conselho você se daria como líder de si mesmo? Ouça esse conselho. Ouça ele nas 3 escutas. Na escuta interna, na escuta focada e na escuta integral. Até o próximo conteúdo.